experiência da dupla fenda mudou para sempre o que entendemos como realidade. O simples ato de observar uma partícula muda o seu comportamento. Isso já não é hipótese, é evidência científica. O próprio Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, declarou: "Se a mecânica quântica não te chocou profundamente, é porque você não a entendeu. Mas o que ninguém te conta é que essa mesma lógica se aplica ao dinheiro." Se a consciência do observador influencia uma partícula subatômica a colapsar de uma onda de probabilidades para uma realidade concreta, o que acontece quando você observa sua vida financeira a partir do medo, da culpa ou da escassez? Você está colapsando um campo de possibilidades com uma frequência emocional que filtra tudo que poderia ser abundância, prosperidade e leveza. O físico Amit Goswami explica que a consciência é a base de todo ser, e que tudo que vemos no mundo material emerge do campo quântico como uma potencialidade, um espectro de infinitas versões da realidade. Isso inclui sua relação com o dinheiro. Então pense, se a realidade só existe depois da sua percepção, que tipo de mundo você está sustentando quando olha para sua conta bancária com ansiedade? Você pode correr atrás de dinheiro por uma vida inteira, mas se a sua vibração interna for programada para escassez, culpa ou indignidade, sua realidade material será como areia escorrendo entre os dedos. Bruce Lipton, biólogo celular e autor de A Biologia da Crença, demonstrou que as crenças inconscientes controlam até 95% do nosso comportamento. Ou seja, não basta pensar positivo, é preciso transformar a programação que vibra em você quando não está racionalizando. Esse vídeo não fala sobre promessas vazias. Não é lei da atração de forma superficial. É física quântica aplicada ao seu cotidiano financeiro. É vibração. É colapso de função de onda. É você aprendendo a usar a ferramenta mais poderosa do universo, sua frequência. Você já se sentiu travado financeiramente, mesmo fazendo tudo certo? Talvez o problema não seja o sistema, nem a crise econômica. Talvez seja o colapso errado. Imagine sua vida financeira como uma função de onda, uma sobreposição de múltiplas realidades coexistentes. Existe um você rico, um você endividado, outro que ganha bem, mas vive ansioso, e outro que vive com dignidade e equilíbrio. Tudo isso está à sua volta, flutuando num campo invisível de possibilidades, como descreveu o físico David Bohm ao falar da realidade implícita. Você acessa uma dessas versões não com esforço, mas com sua frequência dominante. E esse colapso não acontece só quando você pensa conscientemente em dinheiro. Ele acontece o tempo todo, até mesmo quando você está distraído. Cada emoção, cada julgamento, cada microexpressão emocional é um código vibracional que colapsa uma linha do tempo correspondente. Se você sente medo ao pagar uma conta ou raiva ao ver alguém prosperando, está colapsando uma realidade alinhada ao desconforto. E isso não é esoterismo, isso é neuroquímica. Joe Dispenza, em Transformando o Hábito de Ser Você Mesmo, afirma: pensamentos são a linguagem do cérebro, emoções são a linguagem do corpo. Quando ambas estão alinhadas com a escassez, você não está apenas pensando nela, você está vivendo nela. É por isso que você pode repetir 1000 vezes: eu sou abundante. Mas se o corpo vibra medo ou vergonha, é isso que será transmitido ao campo quântico. E o universo responde à sua coerência vibracional, não às suas palavras. Esse é o paradoxo mais cruel. Quanto mais você busca dinheiro a partir da escassez, mais você reforça a sua ausência. Você valida que ele é raro, distante e difícil. O universo não entende desejos. Ele entende frequência. Rupert Sheldrake, biólogo e pesquisador da teoria dos campos mórficos, propõe que hábitos emocionais criam padrões de ressonância que moldam comportamentos e experiências. É como se sua vibração habitual abrisse ou fechasse portas sem que você perceba. Por outro lado, quando você muda sua frequência interna, e não finge, mas sente profundamente, você altera o padrão do colapso. Você para de observar com medo e começa a observar com presença, com confiança. Você não tenta ser abundante. Você começa a reconhecer a abundância como parte de quem você é. E aí o jogo muda. Sua realidade externa começa a se reorganizar, não como milagre, mas como reflexo de uma identidade coerente com aquilo que deseja. Quer saber como começar? Com a reobservação. Quando perceber um pensamento de escassez, não lute contra ele. Apenas respire e diga: essa é só uma versão possível. Eu posso colapsar outra. Isso é reprogramação neural em ação.
A neuroplasticidade, comprovada por estudos de pesquisadores como Michael Merzenich, mostra que o cérebro muda com novas experiências conscientes. É como hackear o piloto automático que tem rodado há anos no seu sistema. E o mais curioso é que essa transformação não começa com grandes conquistas. Começa com presença, com gratidão sincera, com palavras que carregam códigos como "eu troquei esse valor por algo que escolhi, em vez de perdi dinheiro". Ou "agora isso não é prioridade, em vez de não posso pagar". As palavras importam. Elas colapsam realidades. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Por isso, o trabalho mais profundo é de identidade, de se tornar alguém que vive e sente como quem já vive essa realidade, não por teatro, mas por integridade. E isso muda tudo: sua postura, suas escolhas, sua capacidade de dizer não ao que não vibra com você. Porque o universo responde à sua verdade interna, não à sua performance externa. A partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser objetivo. Ele vira consequência. E mais, ele vira ponte para aquilo que você sempre quis: paz, liberdade, tempo, espaço para ser quem você é. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. 3 pilares do que Abraham Maslow chamou de autorrealização. E o mais impressionante é que você pode sentir essas emoções antes mesmo de ter o dinheiro. E é exatamente aí que ele começa a vir. Porque a coerência é irresistível. Mas preste atenção, o universo não responde ao que você entende racionalmente. Ele responde ao que você integra emocionalmente. É por isso que muitos param no meio do caminho. Porque não veem resultados imediatos. Mas isso não é mágica, é disciplina vibracional, é comprometimento com a sua frequência. E se você chegou até aqui, já fez algo que 90% das pessoas não fazem. Você sentiu. Você reconheceu que existe uma versão sua que não corre atrás, que não implora por oportunidades. Uma versão que vibra com a verdade. O mundo é abundante por natureza. Agora o ponto mais importante. O que você vai fazer com isso? Nada muda se você continuar observando as coisas do mesmo jeito. O colapsador precisa mudar. E isso começa ao eliminar conversas, conteúdos e ambientes que normalizam a escassez. Ao parar de julgar quem prospera. Ao sentir alegria genuína pela abundância alheia. Se o dinheiro que você deseja ainda te causa desconforto, esse é o sinal de que sua frequência ainda não o reconheceu como natural. Então pratique a neutralidade. Honre cada pequena entrada. Celebre cada centavo. E quando vier a dúvida, lembre-se, o dinheiro não é o herói, nem o vilão. Ele é o mensageiro. A única pergunta que ele está tentando te fazer é: você está pronto para colapsar uma nova versão de si mesmo? Se a resposta for sim, então começa agora. Porque sua conta bancária nunca foi apenas um extrato. Ela é o espelho vibracional da versão de você que está no comando.